Foi. Valeu. Fala, meus queridos, minhas queridas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está escutando esse podcast. Alguns de vocês vão achar um pouco estranho ou me chamar de narcisista, como vocês já me chamam, porque eu tô hoje falando aqui comigo mesmo, não tem convidado. Mas tivemos alguns problemas técnicos hoje e o convidado não pôde comparecer e eu resolvi não adiar para amanhã ou para semana que vem, porque semana que vem já tem outro convidado. E eu resolvi usar esse tempo aqui para poder responder para vocês um monte de perguntas que vocês fazem sobre os meus conteúdos, sobre o que eu penso, sobre mim mesmo. Eu acho que vai ser um tempo legal pra gente trocar essa ideia e eu poder tirar algumas curiosidades, explicar algumas coisas e dar algumas opiniões pra vocês, né? Hoje eu queria começar falando sobre o conteúdo que eu postei mais cedo, hoje na hora do almoço, que foi um conteúdo que deu muita polêmica, a mulherada ficou muito chateada e muita gente xingou, parou de seguir, compartilhou, foi um dos conteúdos mais polêmicos que rolaram na página até hoje. O que acontece? Muitas das pessoas, pelo menos no Instagram, começaram a me seguir a partir do período eleitoral com algumas publicações sobre políticas e explicações que eu dei que acabaram viralizando. Eu fico muito feliz com isso porque eu sempre fiz um trabalho sobre política, né, durante a minha vida. Pra quem não sabe, eu comecei já na política desde muito cedo. Vim de uma família conservadora, de uma família com ideias mais de direitas, né, ideias de liberdade. E depois de um tempo, né, entrando na escola, eu fiquei meio balançado, eu fiquei meio. E acabei, muito por conta de influência de professores que sabiam que eu gostava de política, professores que tinham ideias mais marxistas, né, ideias mais esquerdistas, acabei seguindo um pouco por aquele caminho. Eu tinha uma professora de geografia e uma professora de história que gostavam muito de mim. Essas duas professoras eu tirava notas muito boas, né, dentro das matérias delas e tal, e elas acabaram criando uma proximidade pessoal comigo. Inclusive, um grande abraço para essas minhas professoras de geografia e história. Mas elas tinham um pensamento um pouco marxista, né, um pouco mais para a esquerda, e elas passavam muito conteúdo para mim, vindo do Marcelo Freixo, né, que é um dos principais representantes da esquerda aqui do Rio e de alguns outros candidatos. Eu acabei criando curiosidade, querendo compreender aquilo mais, achando que eu tinha realmente via algum sentido naquilo e eu comecei, como sempre, de novo, a vasculhar aquilo ali, participar, interagir, estudar. E foi nesse momento que eu comecei a estudar os conteúdos de esquerda. Fui tentar entender o que eles pensavam economicamente, o que eles pensavam historicamente, o que eles pensavam socialmente. E eu fui filosoficamente mergulhando naquilo ali, buscando livros, buscando contato com eles, literatura, buscando participar ali, né, das manifestações dele, buscando participar ali das de todas as situações que eles passavam. E aí, conforme eu estudei, conforme eu fui conhecendo Karl Marx de perto, fui pegando as teorias econômicas, né, e tentando linkar aquilo com o que eu já conhecia, com o que eu tinha de prática, eu percebi que aquilo ali, na verdade, não fazia o menor sentido na maior parte das vezes, né? Economicamente, eram coisas que estavam muito mais para gerar satisfação emocional do que alguma solução racional e realista para os problemas que nós temos realmente na nossa economia, para os problemas que nós temos realmente na nossa vida. E percebi também que aquilo ali vinha com doses de maldade, de autoritarismo, de controle, coisas das quais eu nunca concordei. Eu percebi que socialismo e liberdade eram duas coisas que não cabiam de forma alguma na mesma frase. E dali em diante eu retornei para o meu local de origem, mas retornei com alguns questionamentos e segui estudando. Logo no final da escola, no primeiro ano após a escola, eu quis tirar um ano sabático ali para estudar sobre conteúdos, sobre tudo que eu pudesse absorver de economia, filosofia, ética, história, e algumas outras coisas. A única coisa que eu nunca quis parar para estudar foi inglês, de fato, eu detesto inglês, meu inglês é péssimo até hoje. Vocês me zoam, muita gente me sacaneia por causa disso, mas essa é a verdade. Eu sempre me importei tanto com história, com economia, com filosofia, com política, que eu nunca me dediquei ao inglês, né? Eu sempre pedia quando tinha alguma coisa em inglês para ler para algum amigo traduzir ou algo do tipo, e ia me virando. E nesse ano sabático eu saí até do meu comportamento mais conservador ali, liberal, e fui ficando cada vez mais libertário até que eu cheguei a um pensamento mais libertário. Eu já nem sei como é que eu cheguei até aqui, mas enfim, hoje eu sou de forma convicta um libertário, o que não faça com que eu não entenda que o libertarianismo é uma filosofia e que hoje a gente vive numa sociedade que está constituída dentro de um jogo político e que obviamente eu vou sempre ter que tender a apoiar e participar
da política, dando mais credibilidade e defesa a quem está mais próximo dos meus objetivos, que é um objetivo de liberdade e prosperidade, não um objetivo de redução de liberdade, de autoritarismo, né, ou buscas de igualdades esdrúxulas, beleza? Então, sobre o post de hoje, mas falei isso para contextualizar um pouco, né, e responder um pouco de algumas dúvidas que vocês têm. Sobre o post de hoje, muitas das pessoas que estão no Instagram vieram por conta da política. Eu trabalhei também do MBL, eu cheguei a ser coordenador do MBL estudantil aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu cheguei a ajudar na criação como é que chamava? Era o... Era tipo o MBL do Gabriel Monteiro. Eu trabalhei no projeto de criação. União Libertadora, do União Libertadora Estudantil também. Que também era um grupo conservador na época, né? Não tinha tantas convergências ideológicas com eles, mas eu achei o projeto interessante, acabei trabalhando na construção dele, foi um período interessante também de experiência. Trabalhei também em algumas campanhas eleitorais, não só apoiando, como trabalhando efetivamente em algumas, né? E tudo isso foi me botando próximo da política, conhecendo pessoas, muitas pessoas foram me seguindo porque eu sempre falei de política, sempre participei. Criei muitos conteúdos também numa revista, um projeto que eu criei lá no comecinho, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, que foi a Impar News. A revista acabou acabando depois de um tempo, mas era uma revista sobre liberalismo, libertarianismo, que eu chamava várias pessoas e eu mesmo escrevia, fazia lives, artigos e projetos com várias pessoas. Isso ficou bem marcado também na minha história, muita gente me acompanha desde essa época, fico muito feliz. Me deu a oportunidade de conhecer muita gente grande e interessante na época da política. E por isso muita gente, principalmente no Instagram, me segue por causa de política. E não tinha muita noção do que era Red Pill, né, e que eu falava de Red Pill e quais eram as opiniões, né, as teorias e tudo mais. Só que até a Red Pill é algo que eu sempre falei, que eu falo há muito tempo, né? Se você for nas minhas outras redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Twitter, vocês vão ver que tem Red Pill pra caramba, né? Dos meus 3 grupos que existem, né, no Telegram e no WhatsApp, 2 grupos são de Red Pill e muita gente ainda não se ligou nisso. E aí muita gente não entende nada, porque são conteúdos que eu venho construindo, né, ideias que eu venho construindo, contextualizando na cabeça de vocês há muito tempo. Inclusive eu estou escrevendo um livro de Red Pill, principalmente para as mulheres, porque são as que têm mais dificuldade. Hoje a gente não tem fundamentação da Red Pill para as mulheres. E aí vocês pegam, muitas dessas pessoas que vêm pela política pegam esse conteúdo e BUM! Tomam um choque, ficam perdidas, acham brutal, acham cruel, porque não entendem do que eu tô falando, porque não entendem nada da Red Pill. Elas só chegaram pela política. Então vamos lá. O conteúdo que eu fiz hoje foi basicamente o seguinte, gente. Mulheres traem para acabar com o relacionamento, ou por vingança. Já os homens traem para salvar o relacionamento. Bom, no texto, eu sei que o título parece bem brutal. Como assim? Alguém trai para salvar o relacionamento? A traição acaba com o relacionamento. Mas é óbvio que a traição acaba pelo relacionamento. O que eu estou trazendo aqui são mecanismos de pré-traição e mecanismos de pós-traição. A cabeça humana, ela nunca sabe exatamente o que ela está fazendo. A gente age muito mais pelo inconsciente do que o consciente. Nossas ações são muito mais frutos do nosso inconsciente do que do nosso consciente. Muitas das vezes nós não sabemos o que estamos fazendo ou por que estamos fazendo. Compreende? Então vamos lá. Geralmente as mulheres traem quando elas já chegaram no nível de cansaço daquele relacionamento, ou de decepção, ou de baixa atração, que elas já simplesmente cansaram. Então elas vão trair porque elas já não veem saída, elas acham que o cara já não vai mudar, elas acham que já não tem mais alternativa. Ou muitas vezes aquele cara tá ali na insistência e não toma uma decisão. E a mulher ela tem dificuldade de chegar e colocar um ponto final naquele relacionamento, porque ela sempre tem esperança de que aquilo possa melhorar de alguma forma. Então, como o cara é um cara sem postura também, que não tem a capacidade de terminar aquele relacionamento, ela começa simplesmente a trair ele, a conversar com outros homens, a dar outra oportunidade e acabar cedendo a uma traição, certo? Ou a mulher vai trair por vingança, uma mulher que já foi traída, ou que foi muito desrespeitada, ou que aconteceu alguma circunstância de relacionamento, não necessariamente uma circunstância de relacionamento de traição, mas que ela acha que foi desrespeitada e ela vai se vingar. Tem muitas mulheres, inclusive, que acham que elas têm determinado valor e elas são bem voláteis, então qualquer coisinha que o homem faz, a mulher simplesmente vai lá, vou trair esse otário aqui porque ele não fez o que eu esperava que ele fizesse, entendeu? Ah, o cara não veio ficar comigo, foi jogar bola com os amigos, vou dar uma galhada nele. Tem muita mulher volátil que age dessa forma, infelizmente, mas isso não é a maioria, não é uma generalização, eu só tô trazendo pra vocês todo o contexto.
Em contrapartida, o homem não necessariamente trai nessa forma. O homem não trai por vingança. Muito mais provavelmente o homem realmente vai terminar o relacionamento se ele se sentir extremamente desrespeitado, humilhado, ou se ele for traído, né, ver alguma coisa do tipo, ele vai terminar o relacionamento. Ele não vai querer se vingar. O homem não tem esse espírito de vingança como as mulheres têm, de se vingar através do sexo, né, de se relacionar com uma outra pessoa, tá? O que acontece? O que eu tentei trazer no post é o seguinte: os homens têm necessidades sexuais elevadas, que tendem a aumentar com o estímulo do contato cotidiano com uma mulher. O que eu queria dizer nesse primeiro parágrafo? Vamos lá. Homens têm necessidade sexual elevada. Gente, o homem tem 17 vezes mais testosterona do que as mulheres, hormônio responsável pelo desejo sexual, beleza? Os homens têm 17 vezes mais desejo sexual do que as mulheres. Imaginem vocês mulheres quando vocês estão no seu período mais fértil, ali na semana fértil, no dia mais fértil. Essa vontade sexual que vocês sentem, multiplica ela por pelo menos 10 vezes. É o que os homens sentem quase que todos os dias. A necessidade sexual do homem é muito elevada. É por isso que eu trato como necessidade sexual, porque o sexo é uma necessidade absolutamente pro homem. Compreende? Mas beleza, vamos lá. A segunda parte desse parágrafo eu digo que tende a aumentar com o estímulo do contato cotidiano com a mulher. O que acontece? O homem tem uma necessidade sexual elevada e ele é muito mais estimulado pelo contato com uma mulher. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tô solteiro, no meu apartamento, morando sozinho, eu tô convivendo ali, eu não tô recebendo nenhum estímulo de uma mulher com o meu contato. Logo, eu tenho apenas o meu desejo sexual. Se eu tô no meu apartamento, morando com uma outra mulher, eu vou estar vendo ela visualmente. Só o estímulo visual para um homem estar vendo uma mulher o tempo todo já aumenta o desejo sexual e a necessidade sexual dele significativamente. O homem vai estar sentindo o cheiro daquela mulher. O homem ele vai estar sendo estimulado pela voz daquela mulher. Tanto a voz da mulher, quanto a aparência dela, quanto o cheiro dela. Enfim, tudo isso vai estar biologicamente despertando uma necessidade sexual no homem muito maior do que se ele estivesse sozinho. Ou seja, ele tem uma vontade de transar muito mais intensa do que se ele não tivesse morando com ninguém, porque ele está sendo estimulado constantemente. Com a mulher vai tomar banho, vai sair de toalha, vai passar na frente dele. Esse estímulo visual ele pode não ser tão forte nas mulheres, mas no homem principalmente ele é muito brutal. O fato da mulher trocar de roupa na frente dele já é motivo suficiente para ele querer fazer sexo com ela. Essa é a grande verdade, beleza? Vamos pro segundo parágrafo. Já as mulheres têm uma necessidade sexual menor e que tende a ser atenuada no decorrer do relacionamento, pelo contato constante com o homem. Beleza. Como eu já expliquei, mulheres têm uma necessidade sexual inferior à necessidade sexual do homem, certo? Isso é normal, isso é natural, tá? Isso não quer dizer que a mulher não queira sexo. Isso quer dizer que a mulher não tem uma necessidade sexual tão elevada quanto a do homem, por uma questão hormonal, por uma questão natural, beleza? E aí, no decorrer do relacionamento, pelo contato constante do homem, ela tende a atenuar essa vontade sexual, a reduzir. E ela vai reduzir essa vontade sexual, eu peço aqui para vocês conferirem no meu destaque, que é o destaque sem sexo. O que eu digo nesse destaque? Por que a mulher ela costuma perder essa vontade sexual com o homem? Porque por um caminho natural que o relacionamento tende a seguir. O caminho natural que o relacionamento tende a seguir tende a fazer com que a mulher queira menos sexo, certo? A mulher ela vai tendo uma ascendência da conquista até entrar no relacionamento. Quando o relacionamento começa, ela tem o ápice do desejo sexual e no decorrer do relacionamento aquilo vai se inclinar para baixo de novo, né? Fazendo até que ela chegue no momento em que ela vai querer muito pouco sexo. E aí, eu expliquei isso nesse destaque que eu vou explicar aqui pra vocês no podcast, que eu sei que muita gente não leu e muita gente gosta de ouvir enquanto tá dirigindo, ou sei lá mais o que. Então vamos lá. O destaque é sem sexo. O título é: a tendência de todo relacionamento de longo prazo é com que, com o tempo, a mulher perca o interesse sexual. Então vamos lá. Não é novidade pra ninguém que a falta ou a diminuição do interesse sexual dentro de um relacionamento é um problema comum entre os casais, né? Principalmente aqueles que estão em relacionamentos mais longos. E todo mundo ouve falar sobre isso. Virou uma piadinha comum e que as pessoas levam até de forma engraçada. Dizer que a pessoa vai casar e não vai ter mais sexo. Que quem tem filho, quem é casado não transa. Quem tá no relacionamento há muito tempo já não faz sexo e coisas do tipo, né? Beleza. O que ninguém te conta, e o que eu vou te contar agora, é isso aqui.
Um estudo recentemente publicado no periódico científico BMJ Open mostrou que são as mulheres que perdem o interesse sexual na grande maioria das vezes. Então, sempre, na grande maioria das vezes, em 87% das vezes, tá? A grande maioria, num relacionamento em que se acaba o sexo, que se perde o interesse sexual, na verdade, quem perdeu o interesse sexual são as mulheres e não os homens. Cynthia Graham, professora de saúde sexual da Universidade de Southampton, revelou que mulheres que vivem com o parceiro há mais de um ano relatam falta de desejo sexual, na grande maioria das vezes, enquanto os homens dificilmente relatam esse problema, mas relatam frustração pela baixa frequência sexual. Então, esse estudo da Cynthia, ele linkando com o estudo anterior, ele diz basicamente o seguinte, que de várias e várias mulheres, uma amostra grande de mulheres que ela pegou, ela percebeu que a grande maioria das mulheres que está no relacionamento vivendo junto com o parceiro há mais de um ano demonstram ter baixo interesse sexual, enquanto os homens não demonstram baixo interesse sexual, mas demonstram frustração por ter uma baixa atividade sexual com a parceira dele, beleza? Lembrando, estamos falando aqui de pessoas que vivem juntos há mais de um ano. Já de acordo com um estudo produzido na Sexual and Relation Therapy, acho que é assim que fala, não sei como é que fala, como eu já expliquei pra vocês, meu inglês não é uma bosta. Enfim, é um estudo, né, de uma instituição europeia. Concluiu-se que as mulheres experimentam uma diminuição brutal no desejo sexual no transcurso de suas relações. Ou seja, essa pesquisa que também é uma pesquisa muito importante e significativa, que rolou na Europa, em diferentes países, inclusive. Essa pesquisa é bacana porque ela pegou vários países da Europa e diferentes idades. E nessa amostra eles constataram que as mulheres experimentam uma diminuição brutal do desejo sexual no transcurso de suas relações, beleza? Isso aqui vem para, né, convergir, para poder, enfim, dar mais credibilidade a essa teoria de que as mulheres vêm perdendo interesse sexual durante o relacionamento. Segundo o estudo, isso acontece pela necessidade de que elas têm de se conectar emocionalmente no início do relacionamento e a ansiedade de garantir o relacionamento quanto antes. Isso aqui já começa a entrar na teoria da Red Pill fundamentada, principalmente no The Rational Male, tá? Que é O Homem Racional, o livro do Rollo Tomassi, que para mim é um dos principais livros sobre a Red Pill. Ou melhor, talvez a Bíblia, né? O fundamentalismo clássico da Red Pill, que obviamente é um passado recente, mas é importante. Bom, segundo o estudo, isso acontece pela necessidade que as mulheres têm de se conectar emocionalmente no início do relacionamento. Para quem não sabe, biologicamente aqui vamos falar desse assunto que é importante. As mulheres têm terminações nervosas no colo do útero. O que quer dizer que sempre que uma mulher tem uma relação sexual, ela é impactada emocionalmente. E ponto final. Ah, eu tive sexo sem sentimento. Não importa, você foi impactada de alguma forma emocionalmente. Aquilo ali tem conexão direta com o seu cérebro e com as suas emoções, tá? É por isso que mulheres que têm relação sexual desordenada de qualquer forma ficam abaladas psicologicamente, ficam abaladas emocionalmente, vão ficando malucas, vão ficando depressivas, vão ficando neuróticas, vão ficando com comportamentos autodestrutivos, vão tendo problema de depressão. É por isso que o problema de depressão hoje entre mulheres é tão maior e é tão alto na nossa sociedade. Justamente porque as mulheres são impactadas. Com a desordem sexual, elas ficam sendo impactadas, e elas vão cada vez mais ficando malucas sem entender o que está acontecendo com elas, tá? É muito complicado. Uma mulher não foi feita, programada biologicamente para ter um grande número de parceiros sexuais durante a vida, tá? Beleza? Essa aqui é a minha opinião, pautada nos estudos, pautada na biologia, tá? No que eu estudei. Como eu falei para você, já fiz faculdade de biologia. E eu sempre me interessei muito por esses assuntos. Agora, se você não acha isso, é um direito seu, tá? Não venham aqui começar a me xingar, querer me cancelar. Passa a sua teoria aí, fundamenta em estudos, tá? Estuda e aí a gente senta e discute de forma civilizada. Segundo, a ansiedade de garantir o relacionamento quanto antes. Mulheres querem relacionamento e homens querem sexo. Homens querem sexo sempre pela sua necessidade sexual. E muitas das vezes os homens entram no relacionamento porque, principalmente, eles vão ter acesso a sexo de uma maneira mais tranquila, né? Eles não precisam ficar o tempo todo conquistando mulheres, chamando atenção. Eles vão ter acesso a sexo constante. Essa é uma verdade também. Mulheres gostem vocês ou não. Isso não quer dizer que o cara não quer o relacionamento, mas quer dizer que ele quer o sexo. Certamente. Assim como vocês mulheres, não quer dizer que vocês, por quererem principalmente o relacionamento,
não queiram o sexo. Óbvio que vocês querem o sexo, mas o relacionamento pra vocês é uma prioridade, beleza? E aí o que acontece? Vocês mulheres, como vocês entendem que quando vocês têm a relação sexual, vocês aumentam o nível de emoção e conexão com aquele cara, vocês tentam ter o sexo pra assegurar o que vocês querem, que é o relacionamento. Então muita parte do desejo sexual de vocês, ele vem fruto de um desejo inconsciente de assegurar o relacionamento, porque vocês acham que através do sexo vocês vão conseguir satisfazer aquele cara, porque instintivamente vocês sabem que o sexo é uma necessidade fundamental do homem. E aí vocês ficam com tesão justamente para conseguir garantir a necessidade daquele cara e fazer com que você garanta o seu relacionamento. E funciona muito desse jeito, tá? Muitas dessas coisas é fruto do inconsciente. Eu não vou me aprofundar tanto aqui em cada tema, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas. A gente pode combinar outras conversas. Mas só para vocês poderem compreender qual é a dinâmica. Ok, já falamos do que acontece, sabemos empiricamente e também sabemos o que as pesquisas nos confirmaram. Mas o que a Red Pill pode de fato nos ensinar quanto a isso? Bom, o sexo para as mulheres é muito fácil. Basta com que elas não resistam às investidas masculinas ou que façam uma pequena insinuação para que surjam diversas oportunidades sexuais. Tendo em vista essa facilidade, elas não veem tanto valor no sexo. Mulheres veem valor não sexual. Por que as mulheres não veem valor sexual? Porque o sexo é muito fácil para as mulheres. Vocês mulheres que estão me escutando aí, e os homens também, fiquem atentos, mas eu acredito que eu sei que a maior parte do público é feminino. Vocês mulheres têm acesso ao sexo com muita facilidade desde sempre. Desde novas, vocês fazem 15 anos, vocês começam a ficar bonitas, vocês já têm abordagens constantes e oportunidades sexuais constantes, inclusive com homens mais velhos, com homens mais bonitos, e etc, etc, etc. O homem não. O homem com 15 anos, ele tem valor sexual zero. Ele não é atrativo, ele tem que trabalhar, se esforçar para conquistar ou criar uma oportunidade sexual. Beleza? Enquanto vocês estão recebendo investidas. Se vocês fizerem, mesmo que vocês não tenham investidas, se vocês fizerem uma pequena insinuação, vocês mulheres conseguem imediatamente ter acesso a sexo. E o homem não é bem assim. Ele pode se esforçar, se esforçar, se esforçar, e ele vai chegar ali e não vai ter acesso ao sexo. Ele pode ser rejeitado e vai ser rejeitado várias vezes, porque isso faz parte da trajetória de um homem. É por isso que é importante que o homem busque esse contato de investida em mulheres dentro do seu próprio, durante o seu desenvolvimento e durante a adolescência, porque ele vai aprender a lidar com frustração, porque isso faz parte da vida de um homem. Se um homem chega na idade adulta, lá nos seus 25 anos, ele não aprendeu anteriormente a abordar mulher, a ser rejeitado, a entender como a mente feminina funciona, ficar à vontade, né, na conquista da mulher, ele vai ser inseguro, logo aí ele não vai conseguir acesso a mulheres, ele vai viver eternamente frustrado, beleza? Vamos lá. Mulheres também possuem uma necessidade sexual 17% menor que a do homem, o que faz com que tenham muito mais controle sobre o desejo, tá? Novamente, vocês têm necessidade sexual inferior. Não quer dizer que as mulheres não queiram sexo. As mulheres querem sexo, óbvio que elas querem, mas elas têm uma necessidade muito melhor. Vocês são muito mais conscientes, muito mais prudentes. Vocês não saem fazendo besteiras por sexo. Homens fazem besteiras por sexo. Vocês estão muito mais pra fazer besteiras por relacionamento do que por sexo. O que eu quero dizer com isso? Homens fazem besteira por sexo. Às vezes o cara fica com uma mulher que ele não gostaria de ficar, ele vai num lugar maluco, ele gasta um dinheiro que não tem pra satisfazer a necessidade sexual dele. E vocês, mulheres, fazem besteira por relacionamento. Vocês ficam com um cara que vocês não conhecem direito. Vocês ficam com um cara que te dão várias red flags, vários sinais de alerta, várias amostras de que ele não é um bom homem, que ele não é um cara confiável, que você ainda não tem segurança pra entrar no relacionamento. Mas se ele te fizer duas promessas que te fazem achar que você tá mais próximo de um relacionamento, você acaba se entregando e fazendo besteira pelo relacionamento. Beleza? Por isso a Red Pill afirma que as mulheres possuem a chave do sexo e os homens possuem a chave do relacionamento. Vocês mulheres têm a chave do sexo. Vocês fazem sexo quando vocês querem. Os homens fazem sexo quando eles conseguem. Via de regra é dessa forma. Existem pessoas capazes de quebrar essa dinâmica? Existem, dá pra quebrar, mas não é a pessoa comum, tá bom? O público geral, as pessoas medianas, as pessoas no geral, elas não quebram essa dinâmica. As mulheres têm a chave do sexo, elas vão transar quando elas querem e os homens quando eles conseguirem. Mulheres são seres muito mais emocionais do que os homens e anseiam muito mais por um relacionamento, uma paixão ou um casamento. Mas é justamente isso que não é tão simples para elas conseguirem, pois demanda a conquista da monogamia, a atenção, a proteção e o interesse de um homem. Por isso a Red Pill diz que os homens têm a chave do relacionamento. E aí, querida, é aí que vocês
caem um pouco do cavalo. Vocês pensam, eu tenho a chave do sexo, então eu sou poderosa. Eu tenho filas e filas de homem querendo transar comigo. Mas e aí? Cadê as filas e filas de homens que querem se relacionar com você? É aí que as mulheres caem do cavalo, que elas se iludem, elas têm uma falsa percepção de poder. Elas têm investidas constantes de homens e elas acham que tem vários homens querendo ela. Mas não tem vários homens querendo elas. Tem vários homens querendo o corpo dela. Querendo seu corpo, minha querida. Querendo transar contigo. No dia seguinte eles não querem te ver mais, nem escutar a tua voz. Beleza? Agora, você precisa criar opções de homens que queiram ter um relacionamento contigo. Porque o homem tem a chave de relacionamento. O homem ele se relaciona quando ele quer. A mulher vai se relacionar quando ela consegue. Muitas mulheres querem relacionamento e não conseguem. Grande parte das mulheres passaram por essa frustração em algum momento. Muitas das mulheres querem um homem específico, mas aquele homem específico não quer elas, ou pelo menos não quer nada sério com elas. Então a gente diz que os homens têm a chave do relacionamento. E vocês precisam tomar muito cuidado aí. Não deixar a cabeça de vocês subir, achando que todas as investidas que vocês recebem são pessoas que realmente gostam de você, da tua personalidade, que querem construir uma vida contigo, querem passar algum momento da vida contigo. Grande parte dessas investidas que vocês recebem são só homens querendo comer vocês. Eu sei que é pesado falar isso, mas isso é a realidade. Como vocês já entenderam, eu tô aqui para trazer doses amargas de realidade. Essa é a minha proposta desde o princípio. Eu não tô aqui para falar coisas bonitinhas, nem para trazer satisfação emocional. Não quer dizer que eu concorde ou que eu gostaria que o mundo fosse desse jeito. Mas eu parei para entender, estudar o mundo e eu descobri que ele é desse jeito. É por isso que a gente chama de Red Pill. É uma pílula que você toma e enxerga a realidade. Você pode simplesmente sair desse vídeo, tomar uma pílula azul, voltar para tua vida e viver na ilusão. Pode ser mais satisfatório no momento, mas depois você vai sofrer as consequências de negar a realidade. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode fugir das consequências de ignorar a realidade. Essa frase não é minha, é da Dan Rand, mas eu gosto bastante. Bom, vamos lá. Afinal, tá, e aí meu querido, é aí que é o sexo pra elas. Vamos lá, vamos continuar aqui. O desejo sexual feminino não está diretamente ligado a uma necessidade biológica, mas muito mais a fatores psicológicos e emocionais. Sexo pra mulher é muito mais emoção e cabeça do que corpo. Os caras precisam entender isso. Despertar desejo sexual, dar tesão numa mulher, fazer uma mulher gozar, tá diretamente ligado com as emoções e com a cabeça dela. E não tanto com o corpo. O homem é muito mais tato e corpo, a mulher é muito mais cabeça e emoção. Uma das principais funções do sexo para as mulheres inconscientemente está na conquista do parceiro. E não é uma artimanha para dar um golpe. Ela realmente, de forma inconsciente, sente muito desejo sexual quando encontra um homem que ela vê valor e que ela quer para um relacionamento. Natural, é instintivo. As mulheres não fazem isso como um plano maligno. Ah, eu vou transar aqui, fazer eles ficar com sexo, mostrar que eu tenho desejo para poder travar o relacionamento. Claro que vai ter uma espertinha ou outra que vai fazer isso, né? Mas, via de regra, não é por isso que as mulheres fazem isso, não é por isso que vocês mulheres fazem isso. Na verdade, vocês fazem porque vocês querem assegurar o relacionamento inconscientemente. Vocês entendem que é essa forma, tá? Nós somos animais, nós temos instintos. Nossos instintos nos levam a fazer o que é correto, para fechar aquilo que a gente precisa. O sexo para elas é uma forma de aumentar a conexão e se apaixonar mais, pois o colo do útero da mulher possui terminações nervosas diretamente ligadas à parte do cérebro ligada às emoções. Por isso elas não conseguem separar bem o sexo do sentimento. Isso aqui eu já falei para vocês, então eu vou pular. Outros fatores que geram desejo sexual na mulher são a ansiedade competitiva, necessidade de ganhar aquele macho e ser escolhida por ele dentre as outras fêmeas que ele tem de opção. Quanto mais concorrentes ele tem, mais empenho sexual ela terá. É verdade, mulheres, meninas, queridas e rapaziada que tá escutando. Mulheres sentem mais atração em homens que têm opções, em homens que são desejados por outras mulheres. Isso se chama ansiedade competitiva. A mulher sente um grande desejo, ela sente um grande desejo quando o homem está também sendo lá desejado por outras mulheres, quando ela está competindo por aquele homem, tá? E ela vai transar mais, vai transar melhor, vai demonstrar desejo justamente quando ela sabe que está competindo por aquele cara. 2. Tensão pré-sexual. Sim, mulheres precisam ficar nervosas antes do sexo, sentirem aquele frio na barriga dos primeiros encontros no início de um relacionamento. Isso gera muito desejo sexual nela. Vocês, mulheres, são muito emocionais, vocês precisam de emoção. E naturalmente, no começo de um relacionamento, as mulheres sentem que elas estão nervosas, ansiosas, ficam com aquele frio na barriga, que isso gera um encanto em vocês, tá? Aquela paixão. Vocês não são tão racionais e físicas, vocês são muito mais emocionais. Então isso dá muito desejo sexual em vocês.
de acharem que estão vivendo aquele grande romance, aquele grande amor, aquela grande paixão que vocês veem nos filmes. 3. Ausência de problemas. Para a mulher ter desejo sexual, ela precisa que não existam problemas, divergências, frustrações ou angústias presentes na relação. Isso é só possível se encontrar no início de qualquer relacionamento. Bom, minhas queridas, bom, meus queridos, esse aqui é um ponto crucial. Olha só. As mulheres precisam estar relaxadas para gozar. Elas precisam estar relaxadas, tranquilas, satisfeitas emocionalmente para que elas tenham boas relações de desejo sexual com aquele cara. Quando ela começa a ter insatisfação, frustração, a ficar com decepção, ter muitos problemas de família, viver estressada, ela vai começando a perder uma grande quantidade de desejo. Logo, no decorrer de um relacionamento, começam a surgir problemas naturais entre os dois, problemas de família, começam a surgir problemas com a mãe, problema com o filho, problemas de que eles não resolveram direito lá atrás. Naturalmente isso vai fazer com que a mulher tenha uma grande redução do desejo sexual. Infelizmente é dessa forma que funciona. Quanto mais o tempo passa, os fatores que geram desejo sexual na mulher vão se dissolvendo dentro do relacionamento. É o que eu venho explicando. A ansiedade competitiva acaba, pois ela tem um parceiro assegurado dentro de um relacionamento monogâmico. Quanto mais o cara fala pra mulher, eu tô aqui, tô presente, tô contigo no relacionamento, para de ter contato com outras mulheres, para de sair pra balada e tudo mais, cada vez ela vai ficando mais segura. A ansiedade competitiva vai morrendo, ou seja, redução de desejo. Tá? Instintivamente, a consequência disso vai ser redução de desejo por parte da mulher. A tensão pré-sexual se esvai devido à intimidade e o costume entre ela e o parceiro. Você não vai ficar mais, minha querida, nervosa ali, a mulher não vai ficar desesperada, com aquelas borboletas no estômago, com aquele frio na barriga de ver o cara. Pra ela já se tornou comum, cotidiano. Não vai gerar mais aquela emoção natural do início do relacionamento. O que também vai fazer com que reduza a necessidade sexual da mulher, o desejo sexual dela. A ausência de problemas e estabilidade emocional se vão, tá? Como eu falei, problemas vão começar a surgir, ela já não vai estar mais tão satisfeita vendo aquilo como um conto de fadas. Vai ter problema com a mãe, com o filho e com a avó, tá? Qualquer relação real existe desgaste, existe atrito e desentendimento. E as mulheres tendem a colocar isso na culpa do homem, só que não é culpa do homem. Todo relacionamento vai ter desgastes, desentendimentos e atrito, ele vai se desgastar durante o tempo. Então, muitas das mulheres vão colocando isso na culpa do homem, porque ele tinha que fazer coisas diferentes ou agir diferente para proporcionar para ela o que ela precisava para ter desejo. Então acha que ela não tem desejo e é culpa dele. Mas não é só culpa dele, é culpa também da natureza feminina e da realidade do mundo, porque é isso que acontece. Relacionamentos se desgastam, eles também se constroem, se edificam de acordo com a superação de momentos, vivência de momentos, superação de problemas, mas eles também se desgastam de acordo com os efeitos da realidade. Quanto mais o tempo passa e os vínculos de vida aumentam, menos ela tem o medo do parceiro sair fora. Um dos maiores poderes que o homem tem dentro de um relacionamento é o poder de sair fora. As mulheres barganham com o sexo, né? Tipo, então tô chateada, tô incomodada, não tem sexo, não vou atender a sua necessidade. Mas um dos motivos que eu falo que instintivamente as mulheres sabem da necessidade sexual masculina. Já os homens, o maior poder que eles têm é de sair fora. Quanto mais os caras estão com a vida conectada, eles entram num casamento, primeiro namoro, depois noivado, casamento, eles falam pra mulher, ó, eu tô aqui, eu tô contigo, eu te aturo, blá 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 blá. A mulher vai se sentindo confortável, vai perdendo o medo dele sair fora. Logo, mais um motivo pra ela ter uma redução da necessidade sexual com ele, ela pode ficar mais tranquila. E por fim, a química do início se encerra, e nem tudo parece mais um filme de princesa da Disney. Essa parte que eu já falei, não tem por que eu me aprofundar. É por isso que em quase todos os casos de relacionamento de longo prazo, a mulher perde significativamente desejo sexual. E isso não quer dizer que ela esteja te traindo ou não te ame. A época que eu tava falando com os homens, né? Isso não quer dizer que a mulher tá traindo ou não tá amando o cara. Mas porque faz parte da natureza dela. Ela continua querendo o cara, ela continua querendo o relacionamento, a atenção, o carinho, a proteção, a validação e tudo mais que é importante pra elas. Só que as mulheres agora têm tudo isso garantido. Então ela deixa de fazer esforço por isso. Beleza? Enquanto isso o cara fica, né, lá desesperado, com 17 vezes mais libido, necessidade sexual que se intensifica com a presença constante de uma mulher atiçando ele ali no dia a dia, sem a mesma consumação do ato sexual. A vida do cara começa a virar um inferno, começa a virar uma tortura, ele começa a olhar e desejar outras mulheres, ele é acusado de ser um monstro repugnante, safado, ele se sente mal por isso, mas a mulher também tem grande dose de realidade nessa situação. Para piorar a situação, agora eu vou contar para vocês o que uma outra pesquisa que eu peguei também trouxe pra gente,
que o período em que a mulher sente mais desejo sexual é justamente logo após o fim de um relacionamento longo ou depois de um divórcio, porque se reinicia aquele ciclo que eu falei lá no começo. Você não encontra esse conteúdo em qualquer lugar, né? Você sabe que provavelmente ninguém nunca parou para ter essa conversa de forma tão ordenada, racional e organizada como eu tô trazendo aqui para vocês. Até porque muitas coisas que eu tô falando aqui ninguém quer dizer. Ninguém quer dizer porque muitas pessoas inclusive estão num relacionamento e sabem que isso vai soar bem mal dentro de um relacionamento. Mas essa é a grande verdade. E aí, esse destaque, esse tudo que eu falei pra vocês aqui, ele serve justamente para justificar aquele parágrafo 2 dessa publicação que eu fiz de hoje, né, falando sobre o mecanismo de pré-traição do homem, né? O que o cara acontece? O cara às vezes ele tem uma família, o cara gosta da mulher e tem sentimento, mas ele tá ficando maluco. Ele precisa, de novo, resolver aquele problema sexual dele. Se sentir, estar com uma mulher que deseja ele, tá ligado? Ter uma relação sexual daquela de transar várias vezes. Nem sempre o cara quer só fazer amor, às vezes ele quer fuder mesmo. Essa aqui é a grande verdade. O cara quer pegar uma mulher pra transar várias vezes com ela, passar a noite transando e coisas do tipo. E que não rola mais clima com a mulher dele. Ela já não tem essa vontade, essa necessidade. E aí o cara se sente frustrado, ele começa a se sentir mal. E é isso aí. E muitas das vezes o cara vai buscar uma saída na traição para que ele possa satisfazer esse desejo dele sem que ele tenha que perder o relacionamento. Porque ele sabe que a mulher quer o relacionamento e ele também quer. O problema é que as necessidades dele não estão sendo atendidas dentro de um relacionamento. Beleza. No decorrer do relacionamento, vamos passar para outro parágrafo aqui. No decorrer dos relacionamentos, as mulheres ficam mais à vontade, aumentam o nível de cobrança, começam a falar alto, de respeitar o homem, reduzir sua vaidade, o autocuidado e não demonstrar desejo pelo seu parceiro. Minhas queridas, vamos falar sobre um assunto sério agora, principalmente com as mulheres aqui. Existe a sociedade acabou colocando a gente numa situação de que homens e mulheres são iguais. Isso começou lá na criação da escola, em que os pais deixaram de educar os filhos e colocaram a mesma educação para homens e mulheres. A educação nem sempre foi igual para homens e mulheres. Isso foi ideia lá do Rousseau, que acabou sendo aplicado pelos estados para que ele tivesse mais controle sobre as pessoas, tá? E isso tirou um pouco da individualidade, da feminilidade e da masculinidade. Mas os instintos permaneceram. As características naturais permaneceram. Os cérebros, né, e o corpo do homem e da mulher são absolutamente diferentes. E aí o que aconteceu? Os homens começaram a achar que as mulheres pensam e agem pela mesma régua deles. E as mulheres começam a medir os homens pela régua delas. E não entendem que eles buscam coisas diferentes, eles sentem coisas diferentes, eles precisam de coisas diferentes. E eles querem coisas diferentes. Então, acontecem situações um tanto quanto complicadas, tá? As mulheres querem ser amadas e os homens querem ser admirados. Então, como eu falo nesse segundo parágrafo, o que acontece no decorrer do relacionamento? A mulher vai vendo que o cara não é aquele príncipe do cavalo branco da Disney que ela achou no começo do relacionamento. Então ela já não demonstra tanta admiração e respeito por aquele cara. Ela começa a perceber que aquele cara tem defeitos, que aquele cara tem suas hipocrisias, que aquele cara tem seus problemas. E ela começa a desrespeitá-lo como líder, porque foi ensinado para ela de que o homem não é uma figura de liderança. Só que aqui eu vou falar pra vocês, o que todos os homens querem de verdade é admiração, respeito e autoridade. Eles querem, no mínimo dentro do relacionamento deles ou da casa deles, serem a figura de autoridade. Um homem que não é a figura de autoridade, que não tem respeito e admiração dentro da sua própria casa, ele não é um homem feliz. Ele não se sente homem. Ele é um cara frustrado, que vai ficar amargurado e depressivo. Ele não tem como fazer nada dentro da própria casa, porque ele não vai lutar contra a mulher dele, porque a mulher dele não é uma inimiga, mas sim uma aliada. No decorrer do relacionamento, muitas mulheres vão perdendo, cara, elas vão perdendo o interesse no cara, elas vão perdendo o respeito pelo cara, elas começam a falar mais alto aqui, começa a dar uma afrontada, começa a fazer piadinhas e coisas que vão atacar a conduta dele, a integridade, a capacidade dele, enfim, tudo isso vai fazendo com que o cara vai se sentindo menos respeitado e admirado pela mulher dele. E não tem nada pior para um homem do que se sentir desrespeitado e não admirado pela mulher dele. E aí o que vai acontecer, cara? Esse cara, ele vai buscar admiração de outras formas. Ele vai passar primeiro a se esforçar mais, tentar fazer. Se ele é um cara que gosta daquela mulher, ele vai começar a se esforçar mais. Ele vai tentar mudar, ele vai tentar fazer mais coisas, se esforçar mais, trabalhar mais, seja lá o que for, para ter mais respeito e admiração daquela mulher. E isso aqui não vai acontecer, na maioria das vezes isso não vai surgir,
porque se ele for um cara bacana também ele não vai querer ficar gerando ansiedade competitiva. Isso seria um dread game. Eu posso falar de dread games em outros momentos, né? Não vou falar agora. E aí, com o tempo, ele vai perdendo esse respeito que é fundamental pro cara. E é um dos outros motivos pelo qual ele vai trair. Na maioria das vezes os caras traem também. Eles vão trair com outras mulheres que eles sentem que respeitam eles, que admiram eles, que têm desejo sexual por eles. É um dos motivos pelo qual os caras muitas das vezes traem com mulheres que sejam mais novas, com mulheres que sejam não tão bonitas, com mulheres que sejam de uma classe social inferior, porque essas mulheres vão estar degraus abaixo. Então são mulheres que tendem a compensar tudo aquilo que a mulher dele não tá dando pra ele. São mulheres que vão ter um alto nível de desejo sexual, um alto nível de admiração, um alto nível de respeito por ele, coisa que ele não encontra mais dentro da própria casa, com a mulher dele, com a mulher pela qual ele assumiu, mulher pela qual ele abdica de outras mulheres, mulher pela qual ele tem a responsabilidade da proteção, de aturar mulheres, né, em determinados períodos do mês, que são extremamente cansativos para o homem, tá? As próprias mulheres têm dificuldade de lidar com as mulheres nesses períodos que elas estão extremamente emotivas e nervosas. Isso é uma realidade. Também gostem vocês ou não, minhas queridas. Vamos lá. Grande parte das maioria dos homens, principalmente os homens bons, eles têm grande apego e apreço à sua família e sentimentos pela mulher, o que faz com que ele não tenha coragem de terminar o relacionamento e se libertar de um ambiente que não te proporciona o mínimo para ser feliz. Ele tá infeliz, ele tá cansado, ele não consegue demonstrar, porque homens não demonstram sentimentos, minhas queridas. Chegando e chorando igual vocês fazem, e falando igual uma matraca. Vocês chegam e falam, eu tô triste, aí vocês choram e ficam com raiva, e homens não demonstram sentimento dessa forma. Os homens, eles vão lutar, eles vão beber, eles vão demonstrar tristeza disfarçada de raiva, eles vão se isolar, ficar sozinhos, eles vão trabalhar mais, eles vão buscar ações práticas para demonstrar o sentimento deles. Eles não conseguem simplesmente parar e expor o sentimento deles. Não é assim que a cabeça dos homens funciona. Então, desculpa, se vocês estão esperando isso, não vai acontecer. Iago, se tu estiver me ouvindo, traz uma água pra mim, cara, por favor. Deu uma sede cabulosa aqui. Se não for muito abuso. Bom, continuando, mulherada e meus queridos que estão vendo aí também, sei lá quem é que tá assistindo. É difícil falar assim pra homem e pra mulher, né? Esse é um conteúdo aqui que eu tô falando pra ambos, mas... Valeu, cara, brigadão. Bem melhor. Esse é um conteúdo que eu tô falando principalmente pras mulheres, mas os homens podem tirar absolutamente muita coisa daqui, né? E aí, esses caras que são bons, né? Eles têm muito amor, têm carinho pela mulher. Eles têm, mas o cara que é bom, que tem caráter, não vai trair. O cara às vezes não tem mais o que fazer, minhas queridas. O homem consegue ter relação sexual, receber respeito, a admiração e sexo sem se ligar emocionalmente com a pessoa. Essa que é a grande verdade que vocês precisam aceitar. Vocês não conseguem, mulheres. Via de regra, vocês não conseguem se relacionar sexualmente sem ter uma ligação emocional. Mas os homens conseguem fazer isso com facilidade. É por isso que vocês prezam tanto por um relacionamento. Não só por isso, tem outros fatores evolucionais que eu não vou explicar agora, mas que também fazem vocês quererem muito o relacionamento. E aí, beleza. Outro fato. Homens não costumam demonstrar, não sei o que, continuando. Eu falei aqui também. O fato é que muitos homens traem para manter o casamento. É um motivo mais comum. Aqui que o bagulho pegou fogo. Aqui que o bagulho ficou doido, que a mulherada enlouqueceu, me xingou. Mas é a grande verdade. O que eu tô falando aqui não é que eu acho correto. Não é que o cara tem caráter, que ele tá correto, ou que ele deva trair. Ou que ele mereça um prêmio por trair pra manter o relacionamento. Mas o fato é que o cara tá sem saída. Ele tá se vê dentro de um casamento. Ele tem uma mulher dependente dele, filhos dependentes deles. Ele tá frustrado, angustiado. Ele não tem respeito, ele não tem admiração. Ele não tem a necessidade dele, que é o sexo, compreendida ou nem fornecida. E o que ele faz? Ele simplesmente larga tudo? A mulher vai largar ela triste, sozinha, com criança? Vai ficar longe dos filhos dele? Vai desfazer a casa? Cara, às vezes, porra, quero fazer alguma coisa pra continuar aqui. E ele vai buscar uma forma de satisfazer esse sentimento dentro de uma traição. E o cara vai sair. Ele vai sair com uma mulher. Ele vai ser respeitado, vai ser admirado. Vai gostar de estar com uma mulher que vai demonstrar muito desejo sexual por ele, tá? E
no dia seguinte ele vai voltar pra casa mais feliz e mais tranquilo, com mais disposição pra aturar a mulher dele. Caralho, Marcelo, que absurdo que tu tá falando. É um absurdo, mas é a realidade. Goste você ou não. Funciona desse jeito, tá? Não tô aqui falando pra vocês que homens são santos, que isso aqui é o correto, que isso é o incorreto. Eu tô falando pra vocês as experiências baseadas no que eu estudei, no que eu vejo acontecendo, tá? Eu lido com vários casos de traição constantemente, vários mentorados meus, alunos meus que traem, tá? Várias mulheres que eu atendi pra descobrir traição do marido, que eu ajudei a descobrir a traição, e majoritariamente o jogo é desse jeito, tá? O que eu tô falando aqui é uma coisa que muita gente não tem coragem de falar, então fica com raiva ou não fica com raiva, mas isso aqui é a realidade. A não ser que você viva num outro mundo. E uma coisa que eu quero deixar clara também, mais uma vez esclarecendo, porque tem muitas mulheres que não entendem direito a Red Pill, que não entendem. A Red Pill é absolutamente contra a traição. A nossa recomendação é que o homem de alto valor que tá insatisfeito é que ele aplique o poder dele de sair fora. Jamais um homem red pillado vai se deixar ser desrespeitado. Jamais um homem red pillado vai ficar num relacionamento em que ele não tem as necessidades dele atendidas. Jamais um homem red pillado vai trair. Ele vai usar o maior poder dele, segundo a Red Pill. Segundo a Red Pill, o maior poder do homem é o poder de sair fora. Aprendam, mulheres. Então, um cara red pillado, um cara que tem consciência do alto nível de valor que ele tem, ele vai sair fora. Essa aqui é a grande verdade. Não achamos traição legal. Nós não gostamos nem de pornografia, tá? Nós não apoiamos, nós lutamos contra a pornografia. Incentivamos os homens a não assistir pornografia por milhares de circunstâncias que fazem o homem ficar mais fraco e de coisas que estão erradas na pornografia. Eu não vou falar sobre pornografia aqui agora, que não é o tema do momento. Eu só quero explicar pra vocês, porque um dos motivos de eu estar fazendo isso é responder várias dúvidas que vocês têm, que vocês ficam perdidas, né? Curiosidades e tudo mais. Beleza, vamos lá. Ele vai buscar mulheres de características inferiores. Ah, tá, beleza. Outra coisa aqui que é difícil para as mulheres entenderem, que vocês ficam malucas e não compreendem. Mas ele me traiu com uma mulher mais feia. Meu Deus. Ah, mas ele me traiu com uma mulher mais nova. É porque eu tô velho, ele é um safado. Ah, mas ele me traiu com uma mulher menos bem sucedida. Como é que o Piquet traiu a Shakira, velho? Quem é que vai trair a Shakira? E vocês falam também. Como é que ficou com uma mulher com menos dinheiro? Uma mulher menos famosa, minhas queridas? O diploma de vocês, o dinheiro de vocês e o status social de vocês não faz o pau do cara subir. Valeu? Escroto pesado que eu tô falando novamente, mas é uma grande realidade. Compreendam. O apreço que vocês mulheres têm pelo status social, pela provisão, né, ou pela quantidade de dinheiro e proporcional de conforto, e a fama do cara, ou de ser sempre bem sucedido, ser famoso, é um contexto, é um desejo que vem fruto da hipergamia, que é uma característica instintiva e intrínseca de vocês mulheres. Os homens não têm isso, então vocês acham que o cara traiu, vocês não conseguem compreender. Porque o que tá na cabeça de vocês é que vocês só trairiam um homem de vocês com um homem melhor, porra. Eu só vou largar o meu homem pra um homem melhor, que a gente chama de monkey brain, né? E aí o que acontece? Os homens não pensam dessa forma, porque o que eles estão buscando é respeito, é admiração, é desejar, é ser desejado, tá? Logo, eles vão trair com uma mulher que provavelmente é mais nova, que provavelmente tem menos dinheiro, menos estado social, ou que é mais jovem, que talvez não seja tão bonita, porque com ela ele vai ter muito mais disso, entende? Vocês não conseguem compreender que a mulher não. Geralmente quando a mulher vai trair, ela vai trazer com um cara melhor. Ela vai se vingar do cara que ela tem raiva com um cara que ela acha que é melhor, que é mais forte, que é mais bonito, que tem mais dinheiro, ou seja lá qualquer outra coisa. Isso é um padrão da hipergamia. É uma forma da mulher punir o cara que ela tem raiva, justamente dizendo isso, ó, que eu consigo ficar com um cara que é melhor do que você. Só que ela não entende que esse cara é melhor do que ele, que ela usou pra se vingar, é um cara que absolutamente talvez não queira um relacionamento com ela e só veja ela com um pedaço de carne pra comer um dia e jogar fora no dia seguinte. Beleza? Vamos lá, então é um dos motivos pelo qual o cara muitas das vezes vai trair sim com uma mulher mais feia, ou mais pobre, ou com, enfim, um nível de status menor. O que ele busca é ser admirado, mas desejado e respeitado. A mulher quer ser amada, protegida, ela quer atenção. O homem quer sexo, respeito, admiração e autoridade. Por isso que os homens buscam uma mulher submissa. Por isso que você, mulher, tem que saber se impor de forma feminina. É por isso que você, mulher, tem que sim, se querer um homem de alto valor, quer fazer um homem feliz, você precisa sim se colocar numa condição de submissão. Porque é assim que a natureza funciona.
E submissão não é algo ruim, tá? Na semana que vem, inclusive, eu vou estar aqui com uma convidada que é antifeminista, ela também fala bastante sobre feminismo, relacionamento, etc. E a gente vai tratar bastante sobre esse assunto de submissão. E é isso, ele busca uma mulher para compensar tudo que a própria mulher não entrega a ele. Então ele vai buscar uma mulher para poder entregar tudo que ele busca pra ele. Tem uns comentários aqui, o Thiagão comentou, né? O Manuel Red Pill, um abração pro Thiago. Que as mulheres, o Thiago vai estar aqui inclusive em outros episódios, as mulheres jamais vão entender essa visão. Sim, as mulheres têm muita dificuldade de entender. Eu tenho que vir aqui explicar aqui num vídeo de horas para as mulheres conseguirem entender. Porque se eu falo isso de uma forma direta e reta, vocês tomam só a pancada emocional e não conseguem parar pra pensar no que eu tô falando. E aí, a maioria das pessoas comentou que é questão de caráter. Ah, isso é caráter, não tem nada a ver, isso é caráter, não sei o que, isso é caráter ou não. Galera, olha só. Eu não vou fazer um conteúdo aqui resumindo a situação a apenas caráter, tá? Porque não é. É muito raso eu chegar aqui e falar que traição é questão de caráter, tá? Ponto final. Pessoas traem pra caralho. Traição é uma coisa presente no mundo. É uma dor que machuca muito as pessoas. Isso precisa ser estudado. Meu objetivo aqui é destrinchar isso, é esclarecer, entender os motivos, é explicar a cabeça e a natureza do homem, é explicar a cabeça e a natureza da mulher, é explicar a sociedade atual. Então, eu acho que vocês todos que comentaram falando que traição é questão de caráter e ponto final, vocês estão simplesmente reduzindo a algo muito raso. Dizer que pessoas que não gostam, que se gostam, que se amam, traem, não traem, é mentira, tá? Eu não concordo com isso. Muitas pessoas que se amam traem. Dizer que pessoas boas, que têm uma boa índole, não traem, também é mentira. Pessoas boas também acontecem de trair. Relacionamentos são muito complexos, existem vários casos e casos, então dizer que é questão de caráter ou não, eu acho que é uma análise muito rasa. Me desculpem, tá? Mas essa é a minha opinião, pra mim vocês estão equivocados. Bom, finalizando o papo sobre esse post, né, e continuando isso daqui, que tá muito mais pra uma aula pra mulherada do que outra coisa. Tô tentando falar aqui de uma maneira não grosseira, não brutal, que vocês me acham às vezes meio ogro. É engraçado, né? Eu tô tentando ajudar vocês e vocês contam pra vocês o que ninguém conta e vocês me acham ogro. Queria muito entender por que vocês acham isso, né? Mas eu entendo, na verdade, que vocês mulheres são muito emocionais. Quando vocês escutam uma coisa, primeiro vocês levam pra emoção, né? E depois vocês levam pro racional. Então, a primeira impressão de tudo que vocês escutam é uma impressão emocional que fazem vocês ficarem chateadas. A grande verdade é essa. E não tem problema, faz parte. Mas eu peço sempre para vocês tirarem um pouco o lado racional, o lado emocional da frente, para que vocês comecem a refletir, né? Consigam absorver a mensagem. Porque vocês jamais vão absorver a mensagem se vocês não pensarem racionalmente. Vocês têm que tentar equilibrar a emoção e a razão. Elas têm que estar sempre numa balança. E esse é o nosso desafio na vida: equilibrar a emoção e a razão numa balança, para que nós não viremos monstros, mas ao mesmo tempo não vivemos aí, não venhamos a viver num mundo de ilusão. E o mundo se transformou, né? Muitas dessas dinâmicas que são explicadas hoje, elas foram impactadas diretamente e transformadas pelo pela transformação do mundo, né? Por exemplo, as redes sociais, a internet, elas não mudaram quem os homens são. Elas não mudaram de fato quem as mulheres são, a natureza do ser humano, mas elas mudaram a forma de se relacionar. Os seres humanos, eles não foram programados nem feitos para conhecer tantas pessoas, para falar com tantas pessoas, para ter acesso a tantas pessoas. Então a rede social fez a gente perder a noção dos números. Por exemplo, hoje no meu Instagram, no meu TikTok, eu tenho 30 mil pessoas, por exemplo, que veem meus conteúdos. 30 mil pessoas é um estádio de futebol lotado. Hoje eu tenho vídeos com 5 milhões de acessos. 5 milhões é a população de alguns países. É o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, a gente perdeu totalmente a noção dos números. A gente vive hoje numa realidade sobre a qual os seres humanos nunca viveram. Isso tem impactos. O Instagram é a pornografia feminina hoje em dia.
E por que que eu digo que o Instagram é pornografia feminina? Talvez nessa altura da conversa a gente possa começar a ter esse papo também, que é uma coisa que eu falo muito e muitas de vocês mulheres não entendem também. O Instagram é a pornografia feminina porque vocês mulheres veem valor não sexual. O que que é valor não sexual? Valor não sexual é o valor que vem da atenção, da validação, né, da provisão, enfim, desses outros aspectos que não estão ligados diretamente ao desejo sexual do homem, né. Vocês têm variações de autoestima muito grandes no decorrer da semana, do dia, do mês, e vocês ficam com a autoestima baixa. E o Instagram ele vem principalmente aí para poder entregar tudo para a mulherada. Ele é uma rede social que foi pensada para satisfazer as mulheres. Tanto que o maior público do Instagram são mulheres. Ele tem uma interface toda feminina. Assim como o Tinder também. Porque que acontece? A mulher ela tá meio depressiva, tá meio, ai, será que eu não tô me sentindo bonita hoje? Tô chateado, o cara que eu gosto não me deu muita bola, ela vai e posta uma foto. Aí ela ganha lá vários likes, aí vários comentários, elogios, foguinho, linda, maravilhosa. Aquilo ali eleva a autoestima dela, faz ela se sentir melhor, se sentir poderosa, faz com que ela recupere naquele momento ali, naquela semana, naquele dia, a autoestima dela dá uma injeção, cada coraçãozinho daquele ali dá uma injeção fodida de dopamina na veia dela. E ela vai ficando viciada naquilo. E aí cada vez ela quer postar mais coisa, cada vez ela quer ter mais no Instagram, cada vez ela quer se mostrar mais. Ela percebe que quando ela posta foto com decote, o nível de validação, o nível de clamor, de elogios, de convites, de validação é muito maior, né? Muitas mulheres começam a ganhar dinheiro só por ser bonitas, tá? Verdade é essa. Muitas mulheres hoje ganham vários pixies, né? Vários presentes no TikTok, só porque elas são bonitinhas. Tem vários caras ali que tem uma boa condição financeira que mandam. Tem mulheres que tiram aí 2.000, 3.000 por semana só se mostrando ali no Instagram e no TikTok. Eu não tô falando ficar pelada não, eu tô falando normalmente. Cada vez ela vai postando foto com menos roupa. Daqui a pouco ela tá postando foto já aquelas fotos de biquíni, foto do bumbum, foto do peito, fotos mais sensuais, né? Uma foto, um videozinho dançando com a camisa sem usar sutiã, todas as coisas que geram, né, o chamado capital erótico, que vai trazer a atenção dos homens e vai gerar pra ela mais atenção, mais homens bajulando, convidando pra sair, elogiando, conversando. Aquilo ali vai gerando interação pra ela, vai gerando dopamina, vai fazendo ela se sentir com mais autoestima, ela vai ficando viciada. E é por isso que as mulheres usam tanto o Instagram, elas estão ficando viciadas no Instagram hoje, tá? Tu junta isso, obviamente, com o Instagram aos outros pecados capitais, porque o algoritmo do Instagram ele gira muito em cima dos pecados capitais. É, ele vai te oferecer ostentação, ele vai te oferecer conteúdo de luxúria, vai te oferecer conteúdo de gula e, enfim, várias outras coisas. E aí as mulheres vão ficar ali, vendo fofoca, vendo muita coisa, que ali vai virando a novelinha delas, né? O que antigamente a mulherada parava pra ver a novela da Globo às 8, hoje elas encontram no Instagram. E aí, meu querido, minha querida, elas vão ficando viciadas em Instagram. Quando você vai ver, a mulher passa 6 horas do dia dela no Instagram, 8 horas. Tem mulher que fica o dia inteiro no Instagram, cara. São horas e horas que as mulheres ficam no Instagram, sem serem produtoras de conteúdo, tá? Sendo só consumidoras. E, obviamente, eu não acho que tenha problema desde que ela tenha consciência desse fato e que ela use o Instagram para consumir algum conteúdo que seja útil, que seja de qualidade, que seja produtivo, que ela não deixe se levar pelo algoritmo ali e pelos profanos e fique ali usando o Instagram realmente como uma pornografia, né? Então, é o que eu falo sempre, consciência, conhecimento traz poder. Você consegue, de fato, absorver, mudar o teu comportamento, se tornar mais forte, mais poderoso, mais consciente quando você tem conhecimento. Quando você entende como o jogo funciona. Por isso que é importante a gente entender a realidade e não ficar buscando satisfação emocional, né? Bom, esse é o motivo pelo qual o Instagram é pornografia feminina. E o Tinder também, tá? Uma coisa que é importante que vocês mulheres entendam. Quando vocês abrem o Tinder ali, é um monte de convite, é um monte de cantada, é um monte de sei lá mais o que, os caras desejando vocês ali. Geralmente, obviamente, a maioria é tudo para sexo, né? Não é para um relacionamento, como eu já expliquei lá no começo dessa live. Mas basicamente é o seguinte, minhas queridas. O Tinder ali, uma mulher que ela cria um Tinder, ela vai ter 95% mais match e convites pra sair do que um homem, tá? O homem cria o Tinder, um homem, tá, eu tô aqui fazendo um panorama de um homem normal e uma mulher normal.
Vocês não gostam que eu dê nota, né? É um outro assunto. Mas vamos lá, vou dar nota aqui, depois eu explico a questão da nota. Vamos botar aí um homem de VSM 7 e uma mulher de VSM 7. Os dois criam uma conta no Tinder com os mesmos parâmetros, as mesmas fotos, as mesmas descrições, de forma equivalente, proporcional às diferenças entre homem e mulher. Eles têm a mesma idade, mesma condição social, moram no mesmo lugar. Minhas queridas, em um dia a mulher vai ter 95 likes. Vai ter 50 convites para sair. Vai conseguir ali uns 20 encontros. E no mesmo dia esse mesmo homem vai ter meia dúzia de match. Uma só das mulheres vai responder ele. E talvez ele tenha 1 ou 0 dates ou encontros dentro do Tinder. É por isso que o Tinder, a CEO do Tinder, ela é formada em neuromarketing, voltada para o público feminino. O Tinder é justamente para satisfazer as mulheres. O Tinder não quer que você entre no relacionamento. O Tinder não foi feito para te dar um relacionamento, porque o aplicativo lucra com propaganda e tempo de uso. Então, para ele lucrar, você tem que estar usando o aplicativo e você tem que estar bastante tempo usando o aplicativo. Se você usa o Tinder, encontra o seu relacionamento em uma semana e sai do Tinder, o Tinder não lucra. Então o Tinder não tem por objetivo te entregar um relacionamento. Se o Tinder ver essa porra, eles vão me processar, vão derrubar isso aqui, eu vou capaz de até mandar me prender, porque se isso aqui vai a público, eu vou falir a empresa deles. Mas essa é a grande verdade. O objetivo do Tinder é que você continue ali, tá? É te incentivar a tentar e ter outros encontros. Ele vai privilegiar os caras para aparecer, o algoritmo, que provavelmente você não vai chegar a um relacionamento, entendeu? Os caras, inclusive, que estão ali há mais tempo, que provavelmente vão estar ali buscando algo casual. O Tinder não foi feito para proporcionar relacionamentos. Dá para tirar um relacionamento do Tinder? Óbvio que dá. Tem casos, mas é exceção, não é a regra. O algoritmo não gira para isso, ele não funciona para isso. E também é muito mais uma máquina de validação. Tá? A mulher, quando ela para de usar o Tinder, ela sente até depressiva nos próximos dias, assim, nas próximas semanas, porque é como eu falei, uma máquina de validação, que ali gera, vicia, como se fosse uma droga, compreende? É bizarro, mas essa é a grande verdade. Vamos falar das notas agora. Muita gente fala pra mim, Marcelo, é um absurdo você dar nota, é brutal, esse negócio de VSM é muito escroto. Gente, olha só, primeiro, a cabeça do homem é matemática e racional, então pra gente poder conversar, pra gente poder materializar algumas teorias que são abstratas, a gente precisa colocar de forma numérica, tá? Senão não tem como se expressar. E os homens levam isso de boa, mas vocês, mulheres muito emocionais, muitas das vezes não levam de boa. E tudo bem, eu entendo, realmente é brutal, é escroto da nota. Eu não saio na rua falando, ali, tem uma nota 8 ali. Não é esse tipo de coisa que eu faço. Mas a nível de estudo, a nível conversa de relacionamento, a nível ciência, se a gente quer parar de ter essa conversa aqui, eu preciso colocar de uma forma que vocês entendam. E os números servem para isso, tá? A gente não tem como colocar, fazer pesquisas, trazer dados, se a gente não metrificar isso de alguma forma. Então, não fiquem com raiva só achando que é escroto, que isso é feito para humilhar alguém ou algo do tipo, tá? Não é. Eu realmente, tem gente que vira pra mim e pergunta, você acha que você é um 10/10? Não, velho, não sei. Não sei se eu vou ser um dia, ou se eu sou, ou se eu não sou, tá bom? Eu acho que eu sou um 10/10. Sacanagem, mas esse não é o ponto, não é essa a minha intenção aqui. A intenção das notas, a intenção do VSM é só criar uma métrica. E realmente isso acontece. Existem pessoas com um valor sexual de mercado maior e um valor sexual de mercado menor. O que eu quero dizer? Pessoas que sejam muito desejadas, que tenham uma demanda de pessoas gigantesca querendo ficar com elas, e pessoas que têm uma baixa demanda. Isso não é só por conta da beleza, isso tem a ver com status sociais. Por exemplo, quem vocês acham que tem mais mulher querendo? Eu ou o Caio Castro? Óbvio que o Caio Castro tem uma demanda maior do que eu. O valor sexual de mercado dele é maior. Por quê? Porque ele é mais rico do que eu, ele é mais famoso do que eu. Mais bonito eu não acho, mas enfim, nem mais inteligente. Mas a questão da fama e do status social, certamente, vai gerar uma alta demanda de procura sobre ele, beleza? E aí também vou entrar aqui a segunda questão das mulheres na mesma coisa, e assim vai, tá ligado? Os números são pra isso, o VSM é pra isso. E quando a gente fala que existe um auge de VSM, um período de auge de VSM, que aquela pessoa pode ter o maior valor dentro do mercado sexual na vida dela, e que esse valor é diferente entre homens e mulheres, vocês também piram, ficam malucas, principalmente as mulheres, mas eu preciso explicar pra vocês. Existe um momento na natureza que a mulher tem a capacidade de atingir o máximo potencial dela. E esse momento vai entre os 18 e os 26 anos. Ponto final. Por quê? Se você comer bem e malhar com 22 anos, você vai atingir
tal resultado. Se você comer bem e malhar com 35 anos, o equivalente ao que você fazia com 22, você vai ficar aqui ainda abaixo. Então, com 30 e tanto, você vai ter que fazer mais esforço que você fazia quando tinha 20 e poucos. Isso é uma grande realidade, tá? Fertilidade. Uma mulher não vai ser tão fértil, tá? Aos 40 anos, como ela é fértil aos 24, 25 anos. Desculpem, isso é natureza, tá bom? Então, existe sim várias características, principalmente compreendidas a estética e fertilidade, que proporcionam o auge de VSM, tá bom? Já para os homens precisam de desenvolvimento físico, os homens precisam de desenvolvimento de maturidade, que eles absorvem depois, os homens precisam de desenvolvimento financeiro, tá? E tudo isso o homem vai atingir numa idade mais tarde, logo o auge de VSM do homem geralmente está ali, que vai dos 30 até os 35 anos, ou seja, num período diferente. Basicamente, quando a mulher começa em idade, tá? Vamos pegar dois homens e mulheres da mesma idade. A mulher começa a ter uma grande escalada ali quando ela faz 16 anos. Começa a subir significativamente o VSM dela. E daí, ela vai atingir esse auge ali por volta dos 22, né? Vai ficar ali no topo até os 26 e depois vai começar a cair, né? Quando ela chegar ali nos 35, ela já tá em declínio. O homem não. O homem, ele vai com 15, ele tá zero. Com 20, ele tá na merda ainda, né? Melhorou um pouquinho. Com 25 ele começa a subir um pouquinho e ele vai começar a chegar lá no alto, né? No topo. Quando ele tiver com 30, velho. Ele vai seguir ali até os 40 no topo, sacou? Depois dos 40 ele começa a cair de novo. O homem começa bem depois da mulher, sabe? As mulheres reclamam muito. Pô, mas beleza, então eu cheguei nos 35, no 40, o meu auge passou, mas os homens ainda estão no auge, eu não tenho mais valor. Óbvio que você tem valor, minha querida, mas é importante que as mulheres construam um relacionamento, construam coisas mais cedo do que os homens, porque os homens têm o fardo de se desenvolver também, têm o fardo de conquistar as coisas depois. Porque quando vocês estão lá no ensino médio, que vocês têm 15 anos e saem com os moleques de 17, 18, 20 anos e se sentem muito melhor do que os meninos que estudam com vocês, isso não é um problema, né? Mas quando vocês chegam no 30, e aí os homens começam, de mesma idade, começam a ter um pouco mais de valor sexual do que vocês, começa a virar um problema. Isso aqui é uma dose de realidade que vocês não querem aceitar. Eu estudei, você estudou. Você estava na escola, você viu que as mulheres só queriam ficar com os meninos mais velhos. Que elas muitas das vezes rejeitavam os meninos que estavam na mesma turma. Ficar com um menino de uma turma inferior, nunca, jamais. Por quê? Porque as mulheres já entendiam que o valor sexual delas de mercado era muito maior do que o valor sexual dos homens que estavam ao redor dela. Logo, eu achava que ela precisava ficar com outros homens, de séries avançadas, mais velhos, que já trabalhavam ou que já estavam na faculdade. Faz parte. Realmente, o homem tem valor muito baixo quando ele tá na adolescência ali, no começo da vida adulta. Já a mulher tem um valor muito alto, saca? E aí, só que infelizmente o valor de vocês passa muito rápido também. E de novo, tô falando de valor sexual de mercado, tá? Isso não tem nada a ver, você pode se alimentar bem, minha querida, fazer atividade física, você pode ser uma pessoa inteligente, agradável, uma mulher que tem coisas a botar na mesa e conseguir um bom relacionamento, conseguir um cara bacana, isso não é determinante. Eu tô falando aqui de fertilidade, de biologia, de aparência estética, de maturidade, beleza? O jogo é dessa forma. Agora, mulheres, não caem na ilusão de achando que vocês vão fazer MBA, pós-doutorado, vão ser super bem-sucedidas profissionalmente e que vocês vão conseguir um homem maneiro, que vocês vão poder mandar, ser autoritária, não ser submissa, e que isso vai fazer o cara ter tesão em você, porque os caras estão cagando pra isso. Não achem que vocês vão ficar ricas, trilionárias, e que isso é o suficiente aí pra conseguir prender um homem, porque não são essas coisas que o homem tá buscando. O homem, ele quer construir, ele não quer se mover. As mulheres querem se mover, muitas vezes, e não construir. Então a mulher acha que se constrói, ela se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas isso faz parte. Os homens, eles querem conseguir eles mesmos o dinheiro deles. Eles querem se sentir capazes. Eu conquistei, eu busquei, eu realizei, sacou? Eles não querem simplesmente colar. Tem um cara ou outro que é interesseiro ali, que é meio besta, que tem um pau, que tá no polo feminino. Tem. Mas via de regra, não é dessa forma, não é assim que funciona, beleza? Agora eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui. Que eu vou responder algumas perguntas que foram mandadas, que eu não vou estender muito essa aula, acho que por hoje tá suficiente. Não é uma aula, né? É um podcast, mas acabou virando uma aula. Vamos ver o que eu tenho na caixinha aqui pra responder. Vamos lá. Pergunta do Wagner Ribas. Wagner Ribas, abraços, irmão. Saudações rubro-negras. Abração pra Cascavel, Paraná. Discorra sobre o homem
prêmio de consolação. Abraço de Cascavel. Te mandei. Vamos lá. O homem prêmio de consolação. A maioria das mulheres não se casa com o homem que elas amam. Elas se casam com o homem que ou elas conseguem ou que elas acham mais prudente. Muitas das vezes as mulheres se apaixonam, ou muitas das vezes essas mulheres elas têm relacionamentos com um homem que acaba não querendo um relacionamento com elas. Um cara que já é comprometido ou um cara que é um babaca, que é meio irresponsável, né? Aí entra um pouco na ibistofilia, que é um outro destaque que eu tenho lá no perfil que eu não vou me aprofundar aqui agora. Mas aí elas acabam tendo um outro cara bacana, que quer um relacionamento com elas, que é mais confiável, que pode proporcionar mais estabilidade emocional. E elas acabam ficando com esse cara por isso, porque elas, em algum momento, depois de tomar tanta porrada emocional, elas param, refletem e agem no racional. É basicamente isso. E hoje eu posso falar aqui sem medo nenhum. Muita gente me xinga, me ataca e fica com raiva do que eu falo, mas a maior parte das mulheres não casou com o amor da vida delas. A maior parte das mulheres casou com o melhor homem que elas tinham disponível, tá? Elas avaliaram estabilidade emocional, dar um relacionamento pra elas, poder ter filhos, blá 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 blá, blá, tá? Muitas das vezes o cara que elas queriam, elas não conseguiram, ou viram que não era uma boa, tá? E aí elas tiveram ali uma epifania de consciência em determinado período da vida e acabam casando com esse cara e não com quem realmente foi o amor da vida delas. Esse é o prêmio de consolação. O que eu tenho a dizer sobre o prêmio de consolação? Que os homens têm que tomar muito cuidado, tá? Porque as mulheres fazem isso. E não é legal ser prêmio de consolação. Tem muita mulher aí que é chamada viúva de Chad, né? Viúva de alfa, que é aquela cara que teve um alfa ali que marcou a vida dela, que todo desejo tá pra ela, e ela acabou ficando com outro cara só por garantia do relacionamento, não tendo realmente desejo por aquele cara, não realmente respeitando, né? Inclusive ela entra nesse relacionamento com esse cara mais beta, até de salto alto, destratando ele, esculachando, porque ela sente que ela tem mais poder sobre ele do que ele tem sobre ela. Beleza? 2. Como dar uma resposta irônica para a modernete que fala que o homem não presta? Não tem o que dizer, né, cara? Fala pra ela que ela tem dedo podre, que ela não sabe escolher. Ou que os homens bons talvez não estejam interessados nela por causa desse tipo de comportamento. Se ela mudar esse tipo de comportamento, talvez um bom homem se interesse por ela. Enquanto ela falar coisas estúpidas desse tipo, provavelmente ela vai ficar refém de homens escrotos e de baixo valor. Porque eu me relaciono com uma mulher que fala que homem nenhum presta. Outra pergunta. Tenho 17. Família com ótimas condições financeiras. Não sei o que fazer. Acabei de sair da escola. Tô inerte, Brock. Brother, você tem 17 anos, cara. Você tem uma família bacana aí, com uma boa condição financeira, você tá numa condição estável. Eu te recomendo acabar a escola e tirar um ano sabático, brother. Lê livros. Sei lá, mano. Fica com teus amigos, faz um hobby, dá uma passeada. Tira um ano sabático, estuda uma coisinha ou outra ali. Testa. Entendeu? Conversa com uma pessoa, conversa com outra. Não se coloca essa pressão de ter que decidir com 17 anos. 17 anos é muito pouco, sabe? E dá um ano pra realmente refletir, que aí depois com 19, pronto, você entra na faculdade ou vê outra coisa que você quer. Eu nem acho que a faculdade hoje seja um dos únicos caminhos, não, tá, meu querido? Eu acho que hoje a maior parte do meu conhecimento, apesar das faculdades, a maior parte dos cursos, etc., foi no ensino não formal, fazendo cursos online, tendo experiências profissionais, lendo livros. Eu aprendi muito mais e eu ganho muito mais dinheiro com essas informações do que as faculdades que eu fiz, beleza? É interessante você levar isso em consideração. E outra dica que eu te dou, cara, é autoinvestimento. Eu acho que você deve, o homem na tua idade, ele deve investir nele mesmo. O melhor investimento que você pode fazer, melhor tempo, dinheiro que você pode gastar é com investimento em você mesmo. Atividade física, boa alimentação, desenvolvimento intelectual para compreender o mundo, como ele funciona e como é que você pode se comandar dentro da tua vida. É aprender a investir, cuidar do seu próprio dinheiro, aprender a fazer dinheiro, né? Ter um business aí, um negócio, você pode começar a tentar desenvolver desde agora. Mesmo que leve 5 anos, você já vai estar iniciando o desenvolvimento de um negócio, principalmente que te proporcione renda passiva. Entender politicamente como o mundo funciona, né? Como é que politicamente o mundo se rege e em que parte desse espectro político você acredita, né? Onde está a tua ideologia. Eu acho que isso é fundamental também. E não se cobrar tanto, velho. Se você tiver que mudar de ideia depois, sem problemas. Pode mudar de ideia, não tem problema nenhum. Você pode depois fazer uma outra coisa. Nenhum conhecimento que você absorve é ruim, tá ligado?
todo conhecimento que você absorve, ele vai te servir de alguma coisa, mesmo que você não entenda. E quando você tem uma gama bem ampla de conhecimentos, esses conhecimentos conseguem se unir e te ajudar numa outra coisa nada a ver. É daí, inclusive, que vem a criatividade e a capacidade de execução de diferentes tarefas, né? Justamente pela amplitude de conhecimentos que você tem. As pessoas perguntam, como é que você é tão criativo, escreve e fala sobre tantas coisas? Justamente, amplitude de conhecimentos. Eu estou sempre absorvendo os novos conhecimentos. Se eu chego num ponto que eu vejo que eu posso abrir para um outro conhecimento, eu abro sem medo e vou lá e pronto. Deixa eu ver se tem mais pergunta na caixinha. Minha mãe sempre disse que eu não posso ser submissa, que eu tenho que ser independente. Isso aí não é culpa da sua mãe. Infelizmente, isso aí é culpa da sociedade. A escola fala isso, a cultura, os filmes, as próprias mães, né, passam isso, tem passado de geração em geração, porque o feminismo já está impregnado na nossa sociedade. Essa aqui é a grande verdade. Então é uma pena que isso seja replicado constantemente para você, mas isso aí já tá realmente, né, na cabeça de muitas mulheres. O que a mulher quer é ser submissa, ela sofre porque ela não é submissa, ela acaba colando com o marido que é banana, que não vai ter muita postura, que não vai satisfazer, ela vai perdendo respeito, admiração e desejo por esse marido, porque além do desenvolvimento natural do relacionamento, ainda tem essas questões dele ser um cara banana, que a mulher não gosta. Essa aqui é a grande verdade. A mulher gosta de um cara que lidere, que diga não pra ela quando for necessário, que tome opinião em momentos difíceis, que tenha capacidade de ação e reação. E então, é isso. Não ser submissa não é... Eu já falei que a gente vai trocar essa ideia melhor no próximo podcast, mas ser submissa não é algo ruim. Ser submissa é algo positivo. Ser submissa não é ser inferior. Ser submissa não é, enfim, uma criança, por exemplo, que respeita o pai e a mãe, que respeita a figura de autoridade, por exemplo, não tá se inferiorizando, não tá se humilhando nem nada. Você tá respeitando principalmente por amor, por compreensão. Agora, claro, pra mulher se submeter a um homem, ela tem que submeter a um homem que saiba o que tá fazendo. Um homem que faça, né? Que bata no peito e que vá pra guerra. Porque senão, obviamente, não dá pra submeter pra um cara que é bundão, né? Não tem condição. Bom, por hoje é só. Tem mais algumas outras perguntas aqui, mas que eu não tenho como responder rapidamente. Seriam outros assuntos que eu teria que me estender muito mais. Teria que falar, explicar e ficar muito tempo mais aqui falando sobre. Então não vai rolar no podcast de hoje, mas não fiquem preocupados, eu prometo que eu vou responder nos próximos programas sobre isso, tá? Quero convidar vocês aí que estão assistindo, que vão assistir depois, que muita gente vê depois, a se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. Já expliquei pra vocês que o YouTube é onde eu tenho menos inscrito, né? Tem uma cacetada de gente no TikTok, uma cacetada de gente no Instagram, nos grupos. Tem mais gente nos grupos, cara, de WhatsApp do que tem aqui no YouTube. Então, galera, pelo amor de Deus, se inscreve aí, não custa nada. É só apertar um botãozinho. É só apertar um botãozinho aí e se inscrever. Valeu, galera. Bom, vou encerrar aqui por esse episódio é só. E semana que vem a gente tá de volta aí. Valeu? Um abraço e até a próxima.